Hamas rejeita a ordem de Tel Aviv para a evacuação do norte da faixa de Gaza e diz que bombardeamentos das últimas 24 horas mataram 13 reféns israelitas. Ucrânia sob constante fogo russo. Em apenas um dia foram atacadas mais de 100 localidades e infraestruturas. Foi adiada a decisão sobre a prorrogação por mais 10 anos do uso do herbicida glifosato. Pelo menos 13 reféns israelitas morreram nos bombardeamentos das últimas 24 horas sobre a faixa de Gaza. A informação é avançada pelo Hamas, que rejeitou em comunicado a evacuação do norte do enclave. Israel ordenou a deslocação dos cerca de 1,1 milhões de habitantes do norte da faixa de Gaza para o sul do território no espaço de 24 horas, o que poderá ser um sinal de que está para breve uma incursão terrestre do exército hebraico. A ONU considera que uma evacuação pode provocar uma situação humanitária catastrófica. There is no safe place in Gaza. There is no 1 million centimeter in Gaza where people can feel secure. Gaza is all exposed, and Gaza, as I said earlier, been lacking the infrastructure, for the basic provision. Pelo menos 1.500 palestinianos já perderam a vida nos bombardeamentos israelitas sobre a faixa de Gaza em resposta ao ataque do Hamas do passado fim de semana, que resultou em cerca de 1.200 mortos. O presidente da autoridade palestiniana rejeitou o assassinato de civis dos dois lados e exigiu o fim imediato da agressão contra o povo palestiniano. Ursula von der Leyen e Roberta Metsola chegaram esta sexta-feira a Israel. As presidentes da Comissão e do Parlamento Europeu deslocaram-se ao país para demonstrar solidariedade com as vítimas dos ataques do Hamas. As manifestações de apoio dos líderes europeus a Israel sucedem-se. No sul do país, o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros reuniu-se com famílias dos reféns do grupo fundamentalista islâmico. Também os Estados Unidos se desdobram em ações diplomáticas. Após ter reunido com dirigentes israelitas na quinta-feira e prometido a Tel Aviv todo o apoio militar, o secretário de Estado norte-americano rumou a Amman, na Jordânia, para conversações com o presidente palestiniano. Blinken procura o apoio de Mahmoud Abbas, bem como de outros líderes árabes para isolar o Hamas, mas o auxílio pode vir a ser dificultado por uma ofensiva terrestre a Gaza. Israel deu 24 horas para a retirada de 1 milhão de pessoas da região, missão que a própria Casa Branca já disse que será uma tarefa difícil. Depois do Médio Oriente, a Europa divide-se entre apoios a Israel e à Palestina. Esta quinta-feira, 2 protestos pró-palestinianos em Paris foram interrompidos pela polícia após o ministro do Interior ter proibido todas as manifestações favoráveis ao território muçulmano em França. Também na Alemanha, algumas autoridades locais impediram demonstrações públicas de apoio aos palestinianos. Já em Genebra, pediu-se respeito pelas mesmas convenções a que a cidade deu nome na defesa do direito internacional humanitário. Il faut que l'ONU bouge, il faut que les organisations internationales bougent pas pour défendre Israël, mais pour appliquer les résolutions. Ce qu'on demande simplement, c'est simple. Il y a des résolutions, il y a des lois, il y a de conventions de Genève. Em Amsterdão, as escolas judaicas decidiram encerrar esta sexta-feira. A comunidade religiosa nos Países Baixos receia incidentes depois de o Hamas ter apelado a protestos em todo o mundo muçulmano. E Israel tem apoio nas ruas. I think Israel lost one war, and that's the social media war. And the Palestinians, between quotes for me, they won the social media war. So everybody is now against Israel almost. And so this is why I'm very happy that there are enough people that are here to support Israel. As vigílias por Israel multiplicam-se por grande parte do globo. Em Moscou, as vítimas do Hamas foram homenageadas com flores junto à embaixada israelita na capital russa, após o presidente Vladimir Putin ter apelado à negociação entre as duas fações. O Hamas colocou a rede social X do multimilionário Elon Musk na linha de mira da Comissão Europeia. Bruxelas anunciou a abertura de um inquérito à plataforma, até há pouco conhecida pelo nome de Twitter, devido à suposta difusão de falsas informações, conteúdos violentos e de caráter terrorista e discurso de ódio durante e depois dos ataques do grupo islamita contra Israel. Nos últimos dias, a rede social removeu centenas de contas ligadas ao Hamas e apagou milhares de mensagens relacionadas com os ataques, mas não impediu com isso tornar-se no alvo do primeiro processo lançado no quadro da nova Lei dos Serviços Digitais da União Europeia. Use of the X system is
A Comissão Europeia também lançou um aviso a outras plataformas como o TikTok e a Meta, casa-mãe do Facebook e do Instagram, a respeito do recrudescimento de falsas informações, exigindo que comuniquem os passos que estão a dar para solucionar o problema. Vladimir Putin diz estar preocupado com a possível operação em grande escala do exército israelita contra o Hamas em Gaza. No segundo dia da visita ao Quirguistão, o presidente russo sublinhou os riscos e as consequências para a população civil. Мы с вами только понимаем, как это совсем уже, если сказать так, полупрофессионально использование тяжелой техники в жилых районах – это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. Ну и самое главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы. Там же почти 2 миллиона человек живет. Israel convocou mais de 300 mil reservistas e colocou dezenas de milhares de soldados ao longo da fronteira com a faixa de Gaza. Deu à população 24 horas para deixarem a cidade. Os bombardeamentos russos não dão tréguas em várias regiões da Ucrânia. Nesta sexta-feira, uma pessoa morreu e 13 ficaram feridas na região de Donetsk. Na região de Kherson, um drone russo lançou explosivos sobre um carro com civis, matou uma mulher e feriu 2 pessoas. A situação é complicada em Donbass, perto de Avdiivka, com combates pesados em várias direções. Os soldados ucranianos recebem formação médica perto da frente oriental. This is the most crucial training courses ever, because every soldier needs to know how to save his or her own lives, and he or she needs to know how to save some others' lives who are nearby. Os ucranianos que vivem perto das linhas da frente enfrentam ainda mais desafios, com interrupções constantes no fornecimento de energia. Um homem com várias facas entrou esta sexta-feira numa escola de Arras, no norte de França, e matou um professor. Do ataque resultaram ainda 2 feridos graves. O suspeito, já detido, tem 20 anos e foi aluno no estabelecimento de ensino. As autoridades confirmam que se encontrava numa lista de observação de terroristas por ligações ao radicalismo islâmico, mas as causas para o ataque são ainda desconhecidas. O chefe cuisinier a été agressé et j'ai voulu intervenir très brièvement. Il m'a poursuivi moi-même, il était armé de 2 couteaux et il m'a demandé si j'étais prof d'histoire. Donc j'ai l'impression qu'il cherchait un prof d'histoire. Bon, voilà. Et donc je me suis barricadé et j'ai vu l'arrestation après, et l'arrivée des secours. Fonte policial revelou ainda que um irmão do atacante foi também detido nas proximidades de um outro estabelecimento escolar, mas não se encontrava armado. O tráfico de pessoas voltou a fazer vítimas mortais na Europa. 7 pessoas morreram e várias ficaram feridas quando o minibus em que viajavam capotou no sudeste da Alemanha. As autoridades acreditam que a causa do acidente foi a tentativa de fugir a um controle da polícia. Der Mercedes Vito oder der Fahrer des Mercedes Vito hat sich dann der Kontrolle zu entziehen versucht, also ist geflüchtet und auf Höhe der Autobahnausfahrt Ampfing ist das Fahrzeug dann von der Fahrbahn abgekommen, ins Schleudern gekommen und schwer verunfallt. No minibus viajavam 23 pessoas, na maioria de nacionalidades síria e turca. Há poucos dias, na Hungria, outro acidente provocou a morte de 2 migrantes e fez vários feridos. Os Estados-membros da União Europeia não chegaram a acordo na sexta-feira numa votação sobre prorrogar por 10 anos o uso do glifosato, uma substância química controversa que faz parte de herbicidas. O voto sobre a proposta da Comissão Europeia decorreu ao nível de um comitê de peritos dos Estados-membros que a aconselham. Haverá nova tentativa de consenso em novembro, mas os ambientalistas esperam que não haja prorrogação e alertam para as evidências científicas.
The evidence does indicate serious adverse effects. Now we know much more than we knew back in 2017 because it's not just cancer, it's also neurotoxicity, it's potential to disturb the microbiome and every disease that could be linked to this they can develop, and also the impact on biodiversity. O Executivo Comunitário pediu uma avaliação em junho à Agência Europeia de Segurança Alimentar e esta disse não ter encontrado áreas críticas de preocupação. The proposal that the Commission has submitted to the Member States is a proposal that followed extensive scientific research. Mountains of studies and data have been analyzed. Of course, there are some gaps in data information which have been covered by our proposal, which imposes a series of conditions on the use of the active substance of glyphosate. Caso o cenário de impasse se repita, cabe ao Executivo Comunitário tomar uma decisão antes de 15 de dezembro, data em que expira a autorização existente. O glifosato tem sido uma fonte de controvérsia desde que a Organização Mundial de Saúde concluiu em 2015 que era provavelmente cancerígeno para os seres humanos. Está derrubado o último obstáculo à compra da Activision Blizzard, empresa que produz a série de jogos de vídeo Call of Duty por parte da Microsoft. Depois de vários meses de incerteza, a Autoridade Britânica para a Concorrência acabou por dar o aval ao negócio, revertendo assim uma decisão anterior. A compra, avaliada em 69 mil milhões de dólares, pouco mais de 65 mil milhões de euros, fortalece a gigante norte-americana no setor dos videojogos.